Bem-vindos ao podcast de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu lembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina e não deve ser utilizado por profissionais de outras áreas. O tema de hoje é a Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídio, também chamado de SAF, para alguns com 2 A's, outros com um só, não faz diferença. Essa síndrome ela é caracterizada como uma trombofilia adquirida, isso é, como uma condição clínica associada a um maior risco de trombose. Ela pode ser primária, ocorrendo isoladamente, como se fosse uma doença, ou secundária, ocorrendo no contexto de uma outra doença. Nas causas secundárias, nós temos como a causa mais comum o lúpus e a artrite reumatoide. Porém, ela pode estar associada a qualquer colagenose e mesmo a situações clínicas não usuais, como secundária à infecção, secundária a alguns tipos de câncer, secundárias à medicação. No caso do SAF secundário à medicação, ele, em geral, é só um SAF laboratorial. Você não chega a ter a síndrome clínica completa, o risco de trombose não parece ser tão alto. Mas, para resumir, o SAF ele pode ser primário ou secundário. É um pouco mais comum nas mulheres. A manifestação clínica usual é na mulher jovem, nos seus 20, 30, 40 anos de idade. É bom lembrar que os pacientes saudáveis e os pacientes com colagenose e AR, artrite reumatoide, podem ter os anticorpos do SAF e nunca desenvolverem manifestação clínica. Isso pode ocorrer em até 1/3 das pessoas. Só que se você sabe que o paciente tem um anticorpo, você tem que ficar mais atento, porque na vigência de uma manifestação clínica, o tratamento tem que ser imediato, uma vez que o SAF é uma trombofilia grave. O risco de trombose é muito alto. Só abrindo um parênteses, o doente nunca vai chegar para vocês e falar assim, eu tenho SAF. Na verdade, você vai pegar um paciente saudável, ou um paciente com lúpus e AR, que faz uma trombose. E quando que eu investigo trombofilia? Eu investigo a trombofilia quando ela ocorre no contexto de uma outra doença, as colagenoses e a artrite reumatoide são mais clássicas. Quando você tem uma trombose e não tem nenhum fator de risco para ter trombose, um paciente jovem, uma trombose extensa ou em um local não usual, quando vocês têm casos de família. Nesse caso, você vai investigar todo o painel de trombofilia, SAF é apenas uma delas, tem que lembrar da hiperhomocisteinemia, da mutação do fator 5 de Leiden, da mutação do gene da protrombina, da deficiência das proteínas C, S, da antitrombina 3, entre outros. Então, quando você pesquisa trombofilia, eventualmente, uma das causas para essa trombofilia pode ser o SAF. Quais seriam os critérios diagnósticos? Bom, você precisa ter uma manifestação clínica clássica da doença, mais o diagnóstico laboratorial. Laboratorialmente, o SAF é confirmado quando você tem 2 testes com intervalo de 12 semanas positivo para um de 3 anticorpos. O anticoagulante lúpico, que é aquele efeito que a gente observa que é o falso alargamento do PTT. Ou um anticardiolipina. Nós temos o IgM e o IgG. O IgG é o que está associado ao maior risco de trombose. E lembrar que não é só ser positivo. Idealmente, ele tem que estar acima do percentil 99. Então, é um IgG anticardiolipina bem alto, acima de 40 GPL para a maioria dos autores. E o terceiro anticorpo é o anti-beta-2-glicoproteína 1. Então, um desses 3 anticorpos tem que estar presente. Há outros na síndrome, como o anti-anexina 5 e o antiprotrombina, mas eles não fazem parte dos critérios diagnósticos. Além desse diagnóstico laboratorial, você tem que ter uma manifestação clínica. Apesar do SAF poder estar relacionado a vários tipos de manifestações, aquelas que fazem parte dos critérios diagnósticos são evento vascular, qualquer um. Pode ser venoso, onde a TVP é o mais comum. Pode ser arterial e a circulação cérebrovascular é o local mais comum. Pode ser um SAF microangiopático, aquele que está ligado à sua forma catastrófica com disfunção de múltiplos órgãos. Então, um evento vascular mais um diagnóstico laboratorial, você fecha a síndrome. O outro critério clínico, que também pode ser usado por diagnóstico, são as complicações obstétricas. E quais seriam as complicações que fariam parte dos critérios para SAF? 3 ou mais abortamentos com menos de 10 semanas, excluídas as causas cromossomiais. Ou então, se você tem apenas uma ou mais mortes fetais com mais de 10 semanas num feto com morfologia normal.
Tem que pensar em SAF, insuficiência placentária. Ou então, em gestações que vão ao terceiro trimestre, mas que no final você tem ou uma pré-eclâmpsia grave, ou eclâmpsia, ou insuficiência placentária, causando um parto prematuro, desde que excluídas as causas morfológicas, cromossomiais e as síndromes. Tá? Então, se você tem alguma dessas manifestações obstétricas, mais os anticorpos laboratoriais, você vai ter o diagnóstico de SAF. É claro que o SAF pode estar associado a outras manifestações clínicas. Quais seriam essas outras manifestações? Você pode ter, por exemplo, livedo reticulares, que é super comum na pele. Você tem trombocitopenia com menos de 100 mil plaquetas, também muito comum. Um VDRL falso positivo. Também podemos encontrar anemia hemolítica, principalmente quando a gente tem aquelas tromboses microangiopáticas, lesões valvares, incluindo a endocardite trombótica não infecciosa de Liebman-Sachs, a hipertensão arterial, a síndrome de Budd-Chiari, entre outros. Como é feito o tratamento? Quando vocês têm a manifestação trombótica, o tratamento é igual a qualquer trombose. Você começa na primeira etapa com uma anticoagulação plena, com heparina pode ser comum ou de baixo peso, dependendo da gravidade, da circunstância clínica, e depois você faz a transição para um cumarínico. Não existem estudos com os anticoagulantes novos. Rivaroxabana, dabigatran, não tem estudo. É anticoagular com varfarina e, num doente usual, a faixa do INR é de 2 a 3. Em pacientes com trombose recorrente, mesmo com INR na faixa-alvo, existem grupos que recomendam você anticoagular com INR de 3 a 4 e outros que recomendam associação com AS. Quando você tem uma trombose arterial, também existe um grupo que recomenda a associação do AS. Se você tem uma manifestação obstétrica com SAF e você entra numa segunda gravidez, você também faz o tratamento com heparina com o AS. E nos pacientes que não têm trombose, os pacientes que só têm a manifestação laboratorial, existe evidência para uma profilaxia primária? Esse é um assunto muito controverso. Na última diretriz que a gente consultou, que a gente sugeriu a leitura no nosso Facebook da Sociedade Britânica, eles não recomendam para a população em geral, apenas nos casos de SAF secundário, principalmente para colagenose, lúpus e AR, mas principalmente para o lúpus, porque ali parece que o risco é um pouco maior de fazer um evento clínico e essa profilaxia primária seria feita com AS, mas esse não é ainda um consenso entre os autores. Há autores que não fazem para ninguém e há autores que fazem AS para todo mundo que tem um anticorpo. O problema é que 1/3 das pessoas tem um anticorpo e nunca desenvolve nada, né? E aí está exposto ao risco do AS sem benefício. Quem tiver dúvidas ou quiser entrar em contato conosco, nosso Facebook Clínica Médica UF, ou então podcast CMU